Bem, vamos falar aí então dessa visita do Vasco da Gama à CBF no encontro com a comissão de arbitragem, com o presidente Wilson Seneme e também com a sua equipe, na figura do senhor Lúcio Barbosa, além de outros membros da diretoria do Vasco da Gama. O Vasco foi com um documento, inclusive, e nesse documento tinham erros apontados pelo Vasco, questionamentos feitos pelo Vasco, de critérios, de erros que aconteceram, de diferentes pesos para algumas decisões. Então o Vasco foi lá na CBF, reclamou, pediu mais assertividade e, segundo a fonte que eu escutei, o Vasco tem se reunido mensalmente, em média, com a CBF para poder justamente garantir um pouco mais de lisura nesse Campeonato Brasileiro. E isso daqui eu não tô partindo da má fé. Eu sempre falo o seguinte, não acredito em sistema, não acredito em queremos prejudicar um time. Muito pelo contrário, quando se trata de arbitragem do futebol brasileiro, eu entendo que eles são ruins, eles são péssimos, eles são muito, muito, muito ruins. E se a gente fala de um Campeonato Brasileiro 2023 e, na minha opinião, dos melhores aí dos últimos anos, a gente fala também de uma das piores arbitragens dos últimos anos. Com a tecnologia, parece que o negócio piorou. E eu não digo isso porque é culpa da tecnologia. É culpa de quem a maneja. É culpa dessa arbitragem que ora tem um critério com um juiz, ora tem com outro, e eles fazem o que eles querem, não tem nenhum direcionamento. Então, como eu sempre falo, os times são prejudicados no Campeonato Brasileiro. O Vasco é um dos times mais prejudicados desse Campeonato Brasileiro. Isso não se discute, com pelo menos aí 5 lances entre pênaltis, gols anulados, claros, que foram tirados do Vasco da Gama, assim como também em alguns momentos é beneficiado, e não é porque existe o sistema, mas sim pela arbitragem horrorosa que a gente tem dentro do nosso Campeonato Brasileiro. Mas acho justo, acho certo. O Vasco da Gama tá ali para cobrar, tem que fazer pressão, tem que aparecer, tem que mostrar que tá ligado, tem que mostrar que tá cobrando, porque a gente tá falando aí de uma reta final que com certeza teremos muita polêmica, que com certeza teremos muitas reivindicações, muitas pressões de todos os lados. Pode parecer que não vai resolver, mas uma presença, uma pressão, ela faz com que pelo menos você mostre que você está ali, e o Vasco fez, na medida do possível, o seu papel, por mais que hoje o Vasco não seja mais uma instituição tão temida, digamos assim, pelas federações, como já foi em outrora. Então, por mais que essa situação seja clara para todo mundo, o Vasco tem menos força do que tinha antigamente. Eu acho que é importante você aparecer lá para botar a cara e fazer cobranças. Vamos pular para a outra pauta, que é justamente o jogo contra o Cuiabá. Um jogo que acontece na quinta-feira, às 5 horas da tarde. O time do Cuiabá, como vocês... Eu, por exemplo, sou um cara que, além de trabalhar com isso, eu acompanho muito, eu vejo todos os jogos do Botafogo, do Fluminense e do Flamengo, porque eu trabalho num programa diariamente, e essa é a minha principal função hoje. Eu sou comentarista do SBT Esporte Rio. E quem assiste, quem gosta de futebol como eu tô até meio viciado em jogos em relação a futebol. Eu vejo o tempo inteiro, não importa o que esteja passando. Mas nessa temporada especificamente, o futebol brasileiro tem acompanhado com peso, digamos assim. O Cuiabá é um time treinado pelo Antônio de Oliveira, que tem um artilheiro, podemos dizer assim, que se chama Daverson. É uma equipe com jogadores que tem passagens por outras equipes grandes e que, digamos assim, não tiveram tanto sucesso nessas equipes grandes, mas são jogadores que, vez ou outra, tem condições de jogar uma Série A. Eu posso falar do Cleison, eu posso falar do Lucas Evangelista, o próprio Pita, entre outros jogadores, o Wellington Silva e outros jogadores que fazem parte desse time do Cuiabá. Dito isso, é um time muito bem organizado pelo Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira, além de fazer um 2022 muito bom, e aí ele sai do Cuiabá em busca de oportunidades. E até uma curiosidade para vocês, o Antônio Oliveira foi oferecido algumas vezes ao Vasco da Gama no início da temporada, antes do Barbieri assumir. Ele foi oferecido algumas vezes, mas o Vasco não se interessou. Lucas Evangelista não. O que passou pelo Vasco?
Esqueci o nome do time do garoto que passou pelo Vasco. Pera aí, deixa eu procurar aqui. Vasco. Qual é o garoto que passou pelo Vasco? Volante. Lucas Mineiro. É isso aí. Me lembrou muito bem aí o Rafael Tavares. Obrigado aí pela correção. Lucas Mineiro, que já jogou no Vasco, volante, canhoto. e que tá lá no Cuiabá também. Então o que eu quero dizer com isso? O time do Antônio Oliveira é muito organizado, porque o Antônio Oliveira, ele é um técnico português que tem essa facilidade para montar times que jogam por uma bola, para montar times que sejam reativos. E ele fez isso no Cuiabá 2022, se manteve muito bem na Série A, e nessa temporada, principalmente no primeiro turno, o Cuiabá fez também um grande campeonato. Inclusive, uma curiosidade, se eu não me engano, o Cuiabá é o melhor visitante do campeonato. Eu posso até pesquisar aqui essa estatística. Aqui, ó. Cuiabá. O Cuiabá tem 11 vitórias. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, o Cuiabá tem 7 ou 8 vitórias fora de casa. É um time que é muito mais forte fora de casa dentro desse Campeonato Brasileiro. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedro dentro desse Campeonato Brasileiro do que dentro de casa. Eu acho que o Vasco é uma equipe que vem caindo de rendimento nos últimos jogos. Tem que tomar muito cuidado com o próprio Daverson. É um cara que a gente sabe, já declarou em algumas oportunidades que é vascaíno e etc. Mas hoje ele defende a camisa do Cuiabá, então eu não tenho dúvida que ele vai querer performar da forma como ele sempre faz. Da forma como ele sempre faz jogando pelo Cuiabá. Ao mesmo tempo, eu acho que tá na hora do Vasco começar a produzir melhor. O último bom jogo do Vasco foi contra o Flamengo. Depois, se a gente for lembrar um pouco mais, apesar da derrota, na vitória contra o Fortaleza, o Vasco também jogou bem. Mas o Vasco jogou mal contra o Inter, o Vasco jogou mal contra o Santos. Contra o Goiás, apesar de ter tido muitas oportunidades para matar o jogo, o Vasco também não fez uma grande partida. E isso tudo, na minha grande visão, ela passa pela escalação que o Ramon Dias optou no último jogo. Uma escalação que ele escolheu colocar um time pior em campo tecnicamente. Mas eu não consigo pensar nessa partida sem colocar na conta do Peck e do Praxedes, que não conseguiram enxergar o Paê do lado esquerdo. E o Vasco perdeu uma grande oportunidade de sair com os 3 pontos do Serrinha. Dito isso, eu espero um time melhor armado pelo Ramon. Apesar da ausência do Verratti, eu espero um time mais talentoso. Eu espero um time que queira vencer, que tenha a posse, que tente vencer. Porque, repito, se você for pegar os jogos do Cuiabá, o Cuiabá é um time reativo. Então, se o Vasco não tomar as rédeas da partida, pode ter certeza que vai ser um jogo feio. Feio, e entre Vasco e Cuiabá, o time que melhor joga por uma bola, sem dúvida nenhuma, é o Cuiabá. É um time que aproveita melhor as chances, muito melhor do que o Vasco. Tá? Então, o Vasco tem que tomar as rédeas da partida. O Vasco tem que colocar uma escalação que seja melhor tecnicamente do que a que foi utilizada contra o Goiás. Não dá para se contentar com o empate. Não dá para entrar para empatar. O Vasco não tem a mínima condição de empatar novamente com a situação que hoje se encontra na tabela. E eu digo isso com o seguinte: eu não gosto de pensar em número. Eu vejo matérias, meu Deus, tem que chegar a 46, tem que chegar a 45. Não gosto desse número mágico. Não acho que é assim que funciona
a briga pelo rebaixamento. A briga pelo rebaixamento funciona da seguinte forma. Você tem que fazer mais pontos do que os seus adversários de cima. Então, o Vasco tem que fazer 45 pontos. Não, não. O Vasco tem que fazer mais pontos do que o Goiás e do que o Santos. Essa é a meta do Vasco. Porque se o Vasco fizer 39 pontos, por exemplo, e o Goiás não conseguir performar, fizer menos do que 39, ou até mesmo o mesmo número de pontos, mas em critério de desempate, por exemplo, o Vasco tem uma vitória a mais. O Santos não conseguir chegar aos 39 pontos, o Vasco está na Série A. Então não é 45, 46, 40... Eu não gosto de pensar assim. Você tem que fazer o seu papel dentro de casa, mas sim, tem que olhar os adversários e olhar o que eles estão fazendo. Nessa rodada, por exemplo, por que a vitória do Vasco é tão importante e é tão essencial? Porque a gente está falando aqui de uma possibilidade do Vasco passar o Goiás e empatar com o Santos. Porque o Santos, repito, de forma lógica, vai enfrentar o Flamengo. A lógica é o Flamengo vencer. O Goiás vai enfrentar o Red Bull Bragantino, tudo bem que é em casa, mas a lógica é pelo menos o Bragantino arrancar pontos. Vou repetir aqui para quem não estava no início da live, o Red Bull Bragantino é o time que menos perde no Campeonato Brasileiro. Então, essa é a necessidade do Vasco. Vencer, passar os seus adversários diretos. Eu tenho que chegar a 45. Esquece esse número. Você tem que ficar na frente dos seus adversários. É isso, tá? O Vasco tem que fazer a parte dele. Porque você olha a próxima rodada, e aí, no caso do jogo do Vasco, você tem duas possibilidades. Você tem um Botafogo com o título encaminhado, com 62 pontos, abrindo 9 pontos do segundo colocado, ou, no mínimo, 7 pontos, caso o Red Bull Bragantino vença, com um jogo a menos, e é um Botafogo com o título encaminhado. E você tem a possibilidade de enfrentar um Botafogo que perdeu ou empatou com o Palmeiras. Essa distância, ela continua perigosa, principalmente se for uma derrota, tá? E vai com a faca nos dentes pra cima do Vasco. E esse jogo aqui é loteria. A verdade é essa. É loteria. Você não consegue prever o que vai acontecer na partida entre Botafogo e Vasco. A boa notícia é que a torcida do Vasco vai estar ali do lado, com 95%. A boa notícia é essa. E o Botafogo, teoricamente, vai estar pressionado de um jeito ou de outro. Mais se tiver perdido, menos se tiver vencido, mas pressionado. Porque o campeonato ainda não vai ter sido decidido, tá? E aí, eu acredito muito que esse jogo é decisivo. Então você olha para os outros confrontos, o Grêmio pega o Bahia. Acho que o Bahia tá fora dessa briga com essa vitória de hoje? Sim, mas, repito, é jogo a jogo. É jogo a jogo. E aí o Curitiba pega o Goiás. O Curitiba tem feito jogos extremamente valentes, mesmo tendo uma pontuação pífia no Campeonato Brasileiro. O Curitiba tem feito jogos valentes. Tanto é que, apesar de ter perdido para o Santos, fez um jogo valente, venceu o Internacional. Então, vai jogar dentro de casa. Enquanto matematicamente for possível, eu não acho que eles vão jogar de sacanagem. E o Santos e Cuiabá, como eu disse pra vocês, o Cuiabá é um dos melhores visitantes do campeonato. E a esperança é que o Cuiabá consiga arrancar algum ponto do Santos, tá? E aqui é o jogo do Vasco. Aí você pensa na próxima. Você tem Goiás e Santos. Confronto direto. E o ideal, nesse caso aqui, na minha humilde visão, é sempre o empate. A não ser que a configuração esteja muito mexida da tabela.
é sempre empate o ideal, tá? Além disso, tem o Vasco e Cruzeiro, que é um jogo muito difícil, só que é um jogo que só acontece no dia 22 de novembro. Então, o Vasco só vai voltar a jogar no dia 12 contra o América Mineiro, que é um jogo que, inevitavelmente, o Vasco tem que conseguir 3 pontos. É como se na tabela a gente pudesse projetar o Vasco já com 3 pontos aqui, mesmo o América fazendo jogos muito duros também, assim como o Curitiba. Eu acho que nessa situação aqui, muito provavelmente, o América já vai estar rebaixado.